Eu estou lendo um livro chamado Pragmatic Thinking and Learning, do Andy Hunt. É um livro bastante legal. Ele fala sobre como tentar pensar com o lado direito do cérebro, que ele não chama de lado direito, ele fala mais sobre um lado intuitivo e cognitivo, e o lado esquerdo seria o lado mais lógico, mais focado na lógica. E tem uma parte que eu achei do livro interessante. O livro do Andy Hunt, ele disserta sobre o modelo de Dreyfus. Dreyfus eram dois irmãos, acho que era Stuart e Herbert Dreyfus, que estudavam como as pessoas adquirem novos skills, como elas se tornam mestres em alguma coisa. E eles dividiram em 6 estágios, basicamente. No livro ele fala sobre 5 estágios, seria o novato, o iniciante mais avançado, o competente, o proeficiente e o expert. Se você procurar no Wikipedia, você vai ver que o modelo de Dreyfus ainda tem mais um estágio, que seria o master, o cara que é o mestre, né? Eu que sou músico, estudei música, a gente consegue perceber isso muito bem na música, porque a música é aquele negócio, né? Ou você sabe realmente, ou você nem sobe no palco. E a gente percebe quando eu sou guitarrista, então não sou de profissão, mas gosto de tocar guitarra. A gente percebe quando uma pessoa toca muito bem, parece que é fácil, parece que sai aquilo ali e você fica, meu Deus, eu não consigo tocar 10 segundos disso, que eu vou ficar totalmente exausto. E mesmo assim você percebe que ela faz aquilo parecer ser fácil, e isso é porque ela praticou muitas horas de prática, chamada prática deliberativa, né? Deliberate practice seria basicamente você não praticar aleatoriamente, você tem um processo para seguir, para praticar, para aprender um skill que você deseja aprender. E na nossa área de programação, um dos skills que é mais difícil de perceber, de adquirir, é de qualidade de código, né? Existe uma série de regras. Se você ler o livro do Clean Code, ler o livro do Refactor, do Martin Fowler, você vai ver que existe uma série de regras que são regras que eles escrevem nos livros, mas até nos livros eles dizem, isso aqui não é uma regra. Eu estou dizendo que são regras porque são opiniões que eles dão e que seria bom você seguir. Mas a gente percebe que muita gente não consegue seguir, e não porque não quer, é porque falta aquela intuição de quando fazer aquilo daquele jeito, entendeu? A gente percebe muito isso quando alguém lê o livro do Gang of Four, o livro de patterns do Gang of Four, e acaba de ler o livro, ou lê a primeira parte do livro, e aí começa a ler os patterns e quer aplicar todos os patterns no pedacinho de código. E por que isso acontece? Porque falta intuição, né? De quando é necessário, quando não é necessário, por que não usar. É mais difícil você saber que você não deve usar um pattern do que você querer usar um pattern. Então o Dreyfus Model ele fala sobre isso, sobre esses estágios. E o interessante é que ele fala que quando você é um novato, você tem sim que ter uma receita de bolo para seguir, porque você não tem experiência suficiente, intuição suficiente para conseguir fazer aquilo sem essa receita. E conforme você vai avançando, você vai percebendo que você
precisa cada vez menos daquela receita de bolo e você começa a criar em cima, a fugir daquela regra, até o ponto que você faz aquilo de forma intuitiva. E nós programadores, nesse ponto, nós começamos a ver padrões e a gente começa a olhar códigos baseado nos padrões que a gente adquiriu com o tempo. Então, por isso que acontece muito de quando você muda de uma linguagem para outra, você sente aquela estranheza, porque se você muda, por exemplo, de Java e vai para Elixir, você sente uma certa estranheza, porque a forma de escrever é diferente. Você está acostumado com um certo padrão, mas mesmo que você trabalhe, por exemplo, com Java, você desenvolve um certo padrão de qualidade de código. Então você começa a ficar nervoso quando você vê um método muito grande, ou uma classe gigantesca, ou nomes de métodos absurdamente irreais, do tipo um nome do método que não tem nada a ver com o que o método faz. Isso começa a deixar você um pouco mais nervoso, no sentido de você fica incomodado, porque foge do padrão que você está acostumado, que você desenvolveu com o tempo. E é difícil você conseguir explicar, botar em palavras o porquê aquilo não é bom, porque você acha que aquilo não é bom. E isso acontece com muita gente que está num nível mais avançado, né? Eu, com certeza, não me considero expert em nada, mas quando você está num nível mais avançado, fica mais difícil você botar em palavras o porquê que algo não seria o melhor a se fazer, né? E o Andy Hunt, ele fala no livro que isso acontece com pessoas que dominam bem a sua área, né? Por quê? Porque quanto mais avançado você está na sua área, mais você trabalha com a intuição, né? A gente percebe muito isso quando a gente, por exemplo, dirige carro. Você está dirigindo o carro e você está pensando em um problema do trabalho, talvez, e de repente, quando você se dá por si, você está na garagem e você não lembra como você chegou. Mas isso acontece porque o seu cérebro desliga. O seu cérebro está o tempo todo querendo economizar energia, então ele desliga para você. Ele pega aquele processo que você está fazendo de dirigir, ele passa para uma outra parte do cérebro, enquanto mantém na parte mais consciente do seu cérebro o pensamento no problema, justamente porque o cérebro está tentando sempre economizar energia. É assim que os hábitos se formam e tal. Então, assim, é um outro assunto para um outro dia. Mas então, esse lado cognitivo de intuição é o lado que as pessoas mais experientes chegam, e é um pouco difícil você tentar botar em palavras isso. Então, eu acho que já estou me alongando demais, já queria fazer um vídeo mais curto, mas é isso. Eu vou tentar falar mais sobre isso de uma forma mais eloquente, talvez. E é isso, galera. Espero que vocês tenham tido um bom dia e a gente se vê amanhã.